Quando a gente é criança, o mundo é um lugar de verdades absolutas. O céu é azul porque sim, a terra é redonda apenas porque os adultos dizem. E a vergonha? Essa é um monstro que mora no peito e que às vezes nos aperta fazendo com que queiramos desaparecer. Para mim, esse monstro que causava vergonha tinha nome: Dona Maria das Graças, ou simplesmente minha mãe. Os atos vergonhosos dela eram as coisas que fazia para nos sustentar. Me lembro da primeira vez que o monstro vergonha veio para cima de mim. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Era uma tarde de sol quente em que eu brincava na rua com a minha vizinha. Minha mãe voltava do ponto de ônibus com a roupa de trabalho, uma farda cinza manchada de terra e suor. O cheiro de sabão em pó misturado ao perfume dela não me sai da memória. Na mão trazia uma sacola de plástico cheia de latas de refrigerante amassada, que ela costumava catar para vender no ferro velho. Minha amiga Claudinha, que tinha mãe uma bancária, apontou para minha mãe brincando e me perguntou: "Sua mãe agora é uma gari?" Aquela palavra me atingiu em cheio. Eu nem sabia o que era um gari, mas a maneira como Cláudia falou com um tom de superioridade me fez entender que não era algo bom. A vergonha subiu pelo meu pescoço, esquentou minhas bochechas e me fez abaixar a cabeça. Eu murmurei um não rápido, quase inaudível. Depois fugi correndo para dentro de casa. Eu me tranquei no quarto e fiquei chorando baixinho, sentindo-me culpada e envergonhada ao mesmo tempo. Não por minha mãe, mas por mim, pela minha incapacidade de defendê-la, de protegê-la da maldade do mundo, ou talvez até mesmo da minha própria maldade. Minha mãe não era uma gari, como ela perguntou. Era uma diarista, uma faxineira, para ser mais exata. Ela era uma espécie de faz-tudo. Limpava casas de famílias ricas, lavava roupa, passava, cozinhava, fazia o que aparecesse, o que pagasse nossas contas, ou que nos mantivesse alimentados e vestidos. Ela fazia tudo sozinha. Nosso pai, um homem que eu mal me lembrava do rosto, nos deixou quando ela estava grávida do meu irmão, Gabriel. Foi-se embora para outra cidade, para uma outra vida, nos deixando aqui somente com as contas para pagar. Minha mãe nunca amaldiçoou ele, no entanto, nunca a vi xingando. Apenas arregaçou as mangas e continuou com a vida. Ela era a nossa fortaleza, montanha que nunca se dobrou. A vergonha, no entanto, não era um sentimento estático, Luísa. Evoluía, se adaptava, mudava sempre de forma. Quando eu era adolescente, por exemplo, ela se manifestava de outras maneiras. Eu não convidava meus amigos para ir lá em casa. Era um lugar muito pequeno e humilde, com cheiro de cera no chão e comida caseira. Eu morria de vergonha que eles vissem as mãos sujas da minha mãe de cera de chão vermelha das faxinas e tivesse nojo, que visse as veias salientes e unhas quebradiças de tanto esfregar um chão. Eu tinha medo que eles vissem a tristeza que às vezes também se instalava nos olhos dela, uma tristeza que apenas eu e meu irmão entendíamos, das faltas que nós 3 tínhamos. Eu queria que eles pensassem que eu era alguém como eles, que eu tinha uma vida normal, uma mãe que usava salto alto, que trabalhava em algum escritório. Eu até cheguei a mentir, inventei algumas histórias, falava que minha mãe era uma secretária, uma palavra que parecia mais digna, mais aceitável. Mas o pior de tudo e o que me corroía por dentro era o dia de finados. Para a maioria das pessoas esse é um dia de luto e memória, mas para nós lá em casa era um dia de muito trabalho. Não um trabalho qualquer, mas um que me causava a maior de todas as vergonhas. Nas vésperas desse dia, minha mãe se transformava numa espécie de anjo da limpeza daqueles mortos. Ela ia para o cemitério, levava baldes, vassouras, panos, velas e flores. Passava o dia inteiro lavando túmulos, limpando as lápides, tirando o mato, trocando a água dos vasinhos. No dia seguinte voltava para vender as velas e flores para os visitantes que vinham ver os entes queridos. Eu era obrigada a ir junto. Ela falava que precisava do máximo de ajuda para carregar mais coisas e eu não podia dizer-lhe não. Andava pelos corredores do cemitério com a cabeça baixa, rezando para que nenhum conhecido me visse. Eu me escondia atrás dos túmulos mais altos quando reconhecia alguma tia da escola, fingindo que estava olhando as lápides,
mas na verdade eu estava era fugindo. Podia ouvir os cochichos e os olhares de pena e a curiosidade velada das pessoas. Olha lá, aquela não é a filha da Maria? A que limpa os túmulos? A vergonha me sufocava, me impedia até mesmo de respirar às vezes. Eu queria que aquela terra se abrisse e me engolisse inteira. A vergonha era uma presença constante na minha vida. Ela me acompanhava na escola e depois me seguiu até a faculdade. Mas havia uma coisa que eu não podia negar: o amor da minha mãe pela gente. Ela nos amava de uma forma pura, incondicional, fazendo com que a vergonha se transformasse num peso ainda maior. Eu me sentia uma pessoa horrível, uma filha ingrata. Ela fazia tudo por mim e pelo meu irmão. Era a força motriz da nossa família e sua única ambição era apenas nos ver estudados. Você vai ser educada, minha filha. Você vai ser alguém nessa vida. Não vai precisar limpar o chão dos outros. Vai ter o seu próprio chão para alguém limpar. Mas vai ser por escolha sua e não por necessidade. Ela ficava me dizendo enquanto esfregava a louça, com água quente escorrendo pelas mãos já enrugadas. Assim como minha mãe queria, eu estudei. E estudei muito. Passei noites debruçadas sobre livros, com a luz de abajur acesa enquanto ela já roncava suave ao lado do meu irmão. Eu sabia que cada livro que eu lesse, cada prova que eu fizesse, seria um degrau a mais na escada que minha mãe havia construído para mim. E aquela escada, Luísa, era feita de suor, de lágrimas, de calos nas mãos e dias de trabalho naquele cemitério. Quando chegou a minha hora de prestar o vestibular, o medo me dominou. E se eu não passasse? Eu ia decepcionar a minha mãe. A vergonha de voltar para casa com uma notícia ruim seria maior do que a vergonha do trabalho dela. Me tranquei no meu quarto com minha mãe batendo na porta de vez em quando. Ela vinha com um copo de suco, uma fatia de bolo. Acalme-se, minha filha, você vai passar. É tão dedicada, inteligente. Ela falava para mim do lado de fora da porta com uma voz doce e tranquila, que mais parecia acalmar as tempestades que rugiam dentro de mim. Ela estava certa. Eu passei e não foi em qualquer coisa. Passei exatamente na faculdade que ela sonhava e no curso que eu tanto queria. Quando dei a notícia para minha mãe, ela chorou muito. Chorou de felicidade, com uma alegria que eu nunca tinha visto nos olhos dela. Me abraçou forte com a força de quem abraça um sonho realizado. Eu sabia, minha filha, eu sempre soube. Ela repetia enquanto me apertava contra o seu peito. Eu podia sentir aquele cheiro de sabão na roupa dela, um cheiro que antes me dava vergonha, mas que agora tinha o cheiro do perfume da vitória. A faculdade para nós não foi uma batalha menor. Os gastos eram muito altos, os livros muito caros, mas minha mãe se desdobrava em mil para pagar tudo. Fazia hora extras, pegava os bicos nos finais de semana, vendia doces até mesmo na rua. O dia de finados acabou se tornando nosso dia D. Era o dia que o dinheiro entrava mais rápido e em maior quantidade. Eu que antes me escondia, comecei a ajudar com vontade própria e não com vergonha como antes, mas com uma resignação. Carregava os baldes para ela, as vassouras, as velas, limpava as lápides, tirava o mato, conversava até mesmo com estudantes da faculdade. Eu comecei a ver minha mãe de uma maneira diferente. Via agora como uma guerreira imensa, uma mulher que nunca se curvou, alguém que fazia o que fosse preciso, sem orgulho algum, sem vaidade e sem medo. Uma mulher que com as mãos calejadas estava construindo um futuro para nós. O desfecho para mim aconteceu no dia da minha formatura, Luísa. Eu estava no palco com o meu diploma nas mãos, com a beca e o capelo. Olhei para a plateia procurando pelo rosto da minha mãe. É claro que ela estava lá, sentada na primeira fileira, ao lado do meu irmão. Usava o único vestido bom que tinha, e o cabelo estava arrumado, mas as pequenas mãos dela, essa eu conhecia tão bem, aquelas que eu tive tanta vergonha. Elas estavam cruzadas sobre o colo, com as unhas curtas e todos os calos visíveis. Foi naquele momento que a vergonha se dissolveu para sempre, se desfez um completo nada. No lugar daquilo, um sentimento avassalador tomou conta do meu peito. Era algo gigante que me consumia. Sorri e soube no mesmo instante. Era gratidão, amor,
algo tão grande que parecia que eu ia explodir. Terminei de fazer o meu discurso com a voz embargada e desci do palco. Corri na direção de minha mãe e abracei com a força de quem abraça o seu porto seguro. Eu consegui, mamãe. Nós conseguimos. Eu sussurrei aos ouvidos dela. Ela me abraçou de volta nessa hora e eu pude sentir o cheiro de uma vida inteira de luta e de sacrifícios. Hoje eu sou uma advogada, alguém de renome. Tenho meu próprio escritório, meu próprio chão para alguém limpar, como ela dizia. Mas eu nunca me esqueço de onde eu vim, Luísa. Eu nunca me esquecerei das mãos calejadas da minha mãe, de suas roupas manchadas de suor e sujeira, e o cheiro de sabão que me lembrava da vergonha que me corroeu por tantos anos. Mas hoje aquela vergonha se transformou no meu maior orgulho. Orgulho de ter tido uma mãe que, com a força das próprias mãos, me deu o mundo todo que tenho. Todos os anos, no dia de finados, eu volto ao cemitério com ela. Eu não tenho vergonha, e sim um coração cheio de amor. Minha mãe e eu não precisamos mais vender as velas e nem limpar aqueles túmulos, mas nós vamos lá para levar flores. Flores para aquelas lápides que por anos ninguém mais visita. Com muito amor nós duas os limpamos, enfeitamos e deixamos em seguida nossas orações. Quando alguém me reconhece ou também a minha mãe, eu dou um sorriso sincero de volta. Olho para as mãos dela toda calejada, ajeitando os vasos dos túmulos abandonados, dedicando tanto amor, piedade, atenção. Quanto orgulho eu tenho dessa mulher. Digo então para alguém se estiver passando ao meu lado: tá vendo aquela senhora ali? Acendendo aquela vela? É a minha mãe, a melhor mulher do mundo.